Histórias de stalkers com celebridades são muito comuns, como por exemplo o que aconteceu com John Lennon, que foi morto pelo próprio fã. Nesse caso, um cara chamado Robert John Bardo se tornou um tanto quanto obcecado por uma atriz que estava em ascensão. No começo, tudo era só uma paixão, mas logo se tornou algo fatal. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então aproveita pra se inscrever, deixa seu like, compartilha o vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. Comentem aí temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Não se esqueçam que as fontes e os créditos estão sempre na descrição. E bora pra história. Rebecca Schaeffer nasceu em uma família judia em Oregon. Ela era filha de uma escritora e de um psicólogo infantil. Ela também foi criada na religião judaica e ela tinha aspirações de trabalhar com coisas relacionadas à religião, mas logo no primeiro ano do ensino médio ela se tornou modelo. Como ela era muito bonita e tinha muito talento, a carreira dela logo entrou em ascensão. Ela apareceu em catálogos de lojas de departamento, em comerciais de televisão e ela também começou a trabalhar como figurante de comerciais de TV. Ela nunca se imaginou atuando, mas quando ela começou a participar desses comerciais, ela viu que ela tinha talento e que ela gostava muito de fazer aquilo. Os pais dela eram um pouco restritos com relação a ela mudar de cidade ou até ficar longe deles e para um lado um pouco diferente do que eles estavam acostumados. Mas ao mesmo tempo, alguns anos depois, percebendo que ela queria de fato seguir essa carreira, principalmente de modelo, em agosto de 1984, eles permitiram que ela se mudasse para Nova York. E aí a carreira dela explodiu. De 1995 e 1986, ela chegou a morar durante alguns meses no Japão. Ela participou de editoriais de moda, ela desfilava, ela fez vários comerciais de televisão, também apareceu em várias capas de revista e também estrelou várias campanhas publicitárias. Ela estava sendo super requisitada e ela nunca tinha imaginado aquilo. Quando ela voltou do Japão para Nova York, ela decidiu intensificar os estudos dela como atriz. Ela queria expandir os trabalhos não só como modelo, mas também para atuar na TV. A família dela não tinha tanto dinheiro assim para manter ela em Nova York, então durante um ano ela trabalhou como garçonete para ajudar a pagar os estudos. E tudo isso rendeu muito, o esforço valeu a pena. Ela estreou como atriz em uma novela chamada One Life to Live. Em 1986, ela atuou em um seriado chamado My Sister Sam. Em 1988, ela também foi chamada para atuar em um filme de comédia. Além disso, ela foi chamada para atuar em algumas atuações um pouco menores em outros 3 filmes. Então, nessa época, todo mundo conhecia muito a Rebecca Schaeffer. Ela ficou mais conhecida ainda quando ela saiu na capa da revista Seventeen. Então, ela era considerada uma mulher muito bonita, muito simpática, ela tinha muito carinho pelos fãs, ela fazia questão de responder todo mundo. Chegou um ponto na carreira dela que ela tinha tantas cartas de fãs sendo enviadas pra ela, que ela criou até um sistema ali para que todas aquelas cartas fossem respondidas. Então ela tinha uma equipe só pra isso. Não necessariamente era ela que respondia ou até assinava essas cartas, mas ela garantia que os fãs ficassem felizes de receber uma resposta. Foi aí que em 1986 apareceu um fã um tanto quanto inusitado. O nome dele era Robert John Bardo. Ele começou a assistir a Rebecca na TV, nas novelas e nos filmes que ela fazia, e ele logo se apaixonou. Quando ele sentava em casa, olhando ela na TV, ele sentia como se ela estivesse se comunicando diretamente com ele. Então ele passava todas as noites assistindo todos os capítulos e tudo literalmente que ela participava. Ele comprava as revistas, ele tinha acesso a tudo dela. E foi aí que ele se apaixonou. Quando ele descobriu que ela respondia cartas, que ela era simpática com os fãs, ele também descobriu o endereço do estúdio fotográfico em que ela trabalhava. Então ele começou a mandar algumas cartas declarando seu amor. E a Rebecca respondeu as primeiras cartas, achando que era só um fã comum, como ela fazia sempre. Algumas das cartas ela mesma respondia e outras era a equipe, mas era uma carta bem geral. Era uma carta com uma mensagem e no final uma assinatura escrito Amor Rebecca. Só que pro Bardo, esse Amor Rebecca já significava que talvez ele estivesse sendo correspondido no que ele sentia. A Rebecca começou a se assustar quando ela via que aquelas cartas não paravam de chegar, sempre do mesmo destinatário. Logo, essas cartas vinham com presentes e até pedidos de casamento. Foi aí que ela decidiu que ela ia parar de responder essas cartas para ver se ele se tocava que não tinha nada a ver, mas as cartas nunca paravam de chegar ainda assim. Em 1986, a Rebecca começou a namorar um diretor. O nome dele era Brad Silberling. Em 1988, eles noivaram e estavam planejando se casar no ano seguinte. Lembrando que nessa época, a Rebecca tinha 20 e poucos anos de idade, ela era bem novinha. Falando um pouco sobre o Robert Bardo, ele era o caçula de 7 irmãos. A mãe dele era japonesa e o pai trabalhava na Força Aérea dos Estados Unidos. A família
família dele se mudava com frequência, até eles acabarem ficando em Tucson, no Arizona. A infância do Bardo foi muito conturbada. Ele foi abusado pelos 3 irmãos e também foi colocado em um orfanato quando ele tentou tirar a própria vida. A família dele tinha um histórico de doença mental e ele já tinha sido diagnosticado com transtorno bipolar. Com 15 anos, ele foi internado para tratar de alguns distúrbios psicológicos. Ele não conseguia permanecer por muito tempo na escola e ele acabou abandonando o ensino médio. Ele foi trabalhar como zelador em um restaurante chamado Jack in the Box. 18 meses antes desses ataques contra Schaefer, ele já tinha sido preso. As acusações incluíam violência doméstica e conduta desordeira. Ele já tinha ido para a prisão 3 vezes. Os vizinhos também reclamavam que o Bardo tinha um comportamento ameaçador em relação a eles. Eles não sabiam exatamente o que. E o mais bizarro disso tudo é que antes dele ficar obcecado pela Rebecca Schaefer, ele teve uma outra obsessão. Ele era obcecado por uma garota que era ativista pela paz, chamada Samantha Smith. Só que essa garota acabou morrendo em um acidente de avião em 1985. Então parece que ele foi de uma obsessão para outra. Quando ele viu que a pessoa que ele estava apaixonado e obcecado faleceu, ele partiu para Rebecca. Quando o Bardo percebeu que a Rebecca não estava mais respondendo as cartas dele, ele decidiu acessar o set de filmagens dela da CBS. Lá ela estava produzindo uma série de televisão em que ela era protagonista. Foi aí que ele começou a mandar cartas para esse set de filmagens. A equipe respondia, às vezes ele aparecia no set e as pessoas descreviam ele com um comportamento meio estranho. Ele ficava fazendo assim com a cabeça para frente e para trás e andando de uma forma um tanto quanto nervosa. Todos eles acharam aquilo meio estranho e pediram para ele parar de ir pro set. Mas o Bardo não sossegou. Quando ele viu que ele não tinha acesso ao set de filmagens, ele decidiu descobrir o endereço residencial da Rebecca. Ele contratou um detetive particular para isso. O detetive conseguiu rastrear o endereço residencial da Rebecca através do carro dela. E aí ele começou de novo a escrever várias cartas e mandar para casa dela, e uma dessas cartas a Rebecca respondeu. E foi aí que ele ficou mais obcecado ainda. Ele acreditava que a paixão dele estava sendo correspondida. Em 1987, ele pegou um voo para Los Angeles para visitar de novo o set do My Sister Sam, que era a série de televisão que ela estava fazendo. Só que a segurança da Warner Bros. De novo não deixou que ele entrasse. Ele voltou um mês depois, dessa vez armado com uma faca, mas é óbvio que os seguranças não deixaram ele entrar. E aí ele voltou para a cidade natal dele, Tucson, e a obsessão dele com a Rebecca mudou um pouco para 3 outras pessoas. Agora ele estava obcecado pelas cantoras pop Debbie Gibson, Madonna e Tiffany Darwish. Então, por mais que ele ainda tivesse aquela paixão pela Rebecca, ele estava mudando um pouco o foco, o que seria até um alívio para Rebecca. Mas é claro que ele não ia sossegar. A Rebecca participou de uma comédia chamada Scenes from the Class Struggle, isso em 1989, e nessa série ela fez um papel em que ela tinha um relacionamento com um cara. E durante uma das cenas, ela aparece na cama deitada junto com ele. O Bardo assistiu aquilo e não gostou nem um pouco. Ele ficou furioso com a cena, aparentemente com ciúmes, porque ele acreditava que os dois tinham alguma coisa. E aí ele decidiu que a Rebecca deveria ser punida por se tornar outra prostituta de Hollywood. Bardo viajou para Los Angeles pela 3ª vez e começou a percorrer o bairro onde ela morava, perguntando para os vizinhos se ela realmente morava ali. Assim que ele teve certeza que o endereço estava certo, ele tocou a campainha. A Rebecca estava se preparando para uma audição de The Godfather 3 e ela estava esperando que o roteiro fosse entregue para ela, então ela atendeu a porta. Ela teve uma surpresa quando viu que quem estava lá, na verdade, era o Bardo. O Bardo mostrou para ela aquela carta que ela tinha respondido para ele. Ele estava todo orgulhoso, ela foi super simpática, os dois tiveram uma breve conversa e depois ela pediu para ele voltar para casa. O Bardo saiu daquela conversa muito feliz. Ele sentiu que os dois tiveram uma certa conexão, mas ele não gostou quando ela pediu para ele voltar para casa. Ele saiu da casa dela, foi até um restaurante onde ele comeu um cheesecake, ficou ali por cerca de 1 hora e depois ele decidiu voltar para casa dela porque ele disse que tinha esquecido de dar algo para ela. Ele tava com um ursinho de pelúcia, um CD que ele queria entregar para Rebecca, queria dar alguns presentes. Então ele falou: bom, vou voltar lá e vou falar que eu tinha esquecido. Quando ele voltou para casa da Rebecca e tocou a campainha, é claro que a expressão dela não foi de felicidade. De acordo com ele, ela atendeu a porta meio fria. E é claro que ela devia estar se sentindo assim. Tinha um fã que sabia onde ela morava, ela já tinha conversado com ele, já tinha pedido para ele ir para casa e ainda assim ele voltou. Foi aí que ele disse que ele tinha esquecido de dar um presente para ela. Ele tirou uma arma que ele tinha no bolso e atirou no meio do peito dela a queima-roupa. De acordo com o Bardo, ela caiu na mesma hora e começou a perguntar por quê, por quê. Ela foi levada às pressas para um centro médico, mas acabou morrendo 3 minutos depois de chegar lá. O Bardo saiu correndo e não estava presente quando ela foi socorrida. Mas o chefe de polícia da cidade prendeu ele no dia seguinte, depois que ele confessou o crime. Eles tinham visto ele correndo no trânsito na Interestadual 10. Uma mulher chamada Marcia Clark foi a promotora do caso contra ele. Ela é muito conhecida porque ela também trabalhou no caso do O.J.
O.J. Simpson. Ele foi condenado por assassinato e pegou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Também existe um vídeo em que ele conta exatamente o que aconteceu naquele dia. E quando você vê ele falando, eu não sou ninguém pra diagnosticar, é claro, mas na minha percepção parece muito que ele tem algum problema psicológico, algum problema mental, porque ele fala de um jeito muito tranquilo. Ele descreve perfeitamente o que aconteceu. Como foi quando ele chegou a primeira vez na casa, quando ele foi pro restaurante, voltou e atirou nela. Ele faz os sons da arma, o som que ela fez quando ela caiu no chão, tudo que ela ficava repetindo quando ela tava ali desesperada. E no começo, quando ele tá descrevendo, ele fala que a primeira vez que ele viu ela foi incrível. Ele tava se sentindo muito bem, muito apaixonado. Então dava pra ver que aquela decisão que ele tomou de matar ela, talvez não fosse a primeira. Foi exclusivamente porque ele sentiu que ela não tava tratando ele bem depois. Talvez tenha sido uma decisão por impulso, talvez tenha sido premeditada. A gente não sabe. É claro que pra ele ter ido até a casa dela já levando uma arma, indica que ele podia estar planejando alguma coisa. Mas a impressão com ele falando é que ele tava muito irritado por ela não estar correspondendo ao mesmo sentimento que ele tinha por ela. Infelizmente, uma tragédia aconteceu, mas como resultado desse incidente, a gente teve algumas coisas boas. Foi alterada uma lei federal dos Estados Unidos que permitia que você acessasse os dados pessoais das pessoas através do documento do carro, como ele conseguiu o endereço residencial dela por conta do automóvel. Então agora essa nova lei impede que esse órgão automotivo revele informações pessoais. E essa lei foi promulgada em 1994. A morte dela também ajudou a promover a aprovação em 1990 das primeiras leis anti-perseguições da América, incluindo o Código Penal da Califórnia. No momento da morte da Rebecca, ela ainda estava namorando aquele diretor, o Brad. A morte dela influenciou o filme dele chamado Moonlight Mile, que é sobre a dor de um homem depois que a sua mulher é assassinada. Mas a história do bardo também teve um fim trágico. No dia 27 de julho de 2007, ele foi esfaqueado 11 vezes no caminho do café da manhã da prisão que ele estava. 2 navalhas, que eram armas feitas por presidiários, foram encontradas no local. Ele foi tratado no hospital e depois voltou para a prisão. O suspeito do ataque era um outro condenado. Ele estava cumprindo uma pena de 82 anos por conta de homicídio em 2º grau. Apesar de tudo, o bardo não faleceu por conta desse ataque e até hoje ele ainda cumpre a prisão perpétua. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já conheciam essa história, e até a próxima.